português. Mas assim como, qual é a frase, é esta? Assim como a época de Caetano mostrou que não há possibilidade de fascismo liberal, também esta época mostra que não há colonialismo democrático. Tínhamos escrito uma outra frase, mas depois o Jorge Rebelo, que é muito sóbrio, tirou, que era esta: o colonialismo pode ser a coramina que faz reviver o fascismo. Isto é, se vocês continuam com uma democracia em Portugal, como aconteceu com a França tinha uma relativa democracia e fazia a guerra na Argélia, e isso levou a uma fascização da sociedade portuguesa. Um historiador português, que era da oposição, disse uma vez uma coisa muito interessante. Disse-me: olha, sabes, a guerra colonial deu uma razão de ser ao fascismo. Isto é, de antes era aquela brincadeira, fardas, legião portuguesa e tal, mas aquilo ninguém levava a sério. Portugal não era um país nazi, no sentido da militarização, como tinha sido nos outros países. Era uma ditadura impiedosa, mas não era filosoficamente um país nazi. Fascista é um outro nome que vem do fascio italiano. Como vocês sabem, é o fascio, o feixe de espigas, não é? Da Itália. Era copiado, é um modelo corporativista. E o corporativismo, até, se fosse bem entendido e não fosse imposto de uma maneira tão dura, tão ditatorial, tão cruel, em Portugal, estou a falar de Portugal, o colonialismo aqui sempre foi cruel, mas ali tinha aspectos dirigidos de crueldade. Mas o corporativismo não está muito longe do conceito gramsciano da sociedade civil, isto é, de grupos, de pessoas que são ouvidas. Nós fazemos isso, é ou não é? Recolher a opinião deste grupo, daquele, não é os consumidores, no nosso caso é os participantes, os stakeholders, sei lá, os camponeses, isto. Não há uma lei há fóruns de consulta sobre questões tais. Portanto, o corporativismo em si não era tão negativo, mas um regime democrático em Portugal iria voltar às mesmas práticas ditatoriais, como aconteceu na França com o governo socialista do Guy Mollet, não é? Que era do Partido Socialista. É um socialismo moderado, enfim, aquilo até se chamava SFIO, que é a Secção Francesa da Internacional Operária, e que é um partido que tinha muitos professores, e sabem que os professores tiveram um papel muito grande na história francesa, na democratização da sociedade, na luta contra o resto do feudalismo e na igualização da sociedade através do ensino. A escola pública em França é a mais concorrida, é a melhor. Um amigo meu que faleceu recentemente, este que era candidato no Brasil, o Eduardo Campos, ele é neto da família Arraes, com quem eu convivi, eu sou muito próximo. Encontrei uma frase muito bonita dele, que estavam no funeral as pessoas a exibir, os sindicalistas da educação: no dia em que o filho do rico e o filho do pobre estudarem na mesma escola, teremos o Brasil que queremos. Uma frase muito bonita, não é? Que toca num aspecto fundamental. Não vai tocar, a gente já temos idade, já sabemos que hoje aspirar por um socialismo completo já não é possível. Já está na hora? Não, dá-me sinal. Ok. Então, é importante definir claramente, e esta declaração de 27 de abril, feita, portanto, estão a ver, 2 dias depois, nós não convocamos uma grande reunião, mas a unidade de pensamento, a clareza, eram tais que fizemos uma declaração que ficou memorável e que serviu de orientação para eu quase que diria para todos aqueles que estavam interessados na questão, incluindo para os movimentos de apoio em Portugal, que tinham saído da clandestinidade, e para os movimentos internacionais, com aquelas reservas que eu já disse há pouco. Agora, que outras lições? Primeiro, não desanimar. Segundo, não esperar demasiado. A esperança excessiva pode ser
o maior inimigo. E é preciso manter a calma em todo este processo. Não se deve desfocar a ação da organização e passar tudo para a mesa das negociações. Porque, não se esqueçam, nestes processos, tu vais perdendo dinâmica. Então é necessário fazer o quê? Dar tarefas a todos, ligando as tarefas anteriores a um novo momento que se está a viver. Isto é, não é? Façam como de antes, a gente está aqui a negociar. Nunca se diz isso, mas faz-se. As pessoas ficam aí perdidas e alguns estão a negociar. Não, é preciso que, tanto quanto possível, todos estejam a fazer qualquer coisa para o sucesso das negociações. E tanto é assim que esse período levou as pessoas, continuando a fazer as suas atividades normais como diretores de escola, diretores de internatos, etc., se foram preparando mentalmente, foram começando a mudar de registro, de paradigma. Agora temos que pensar em governação. Então, na prática da escola, eles começaram a ter uma prática já mais voltada para o que ia acontecer. E são eles que depois vêm a ser administradores de distritos, chefes de posto, em vários lugares, e que seguram o país no período que se segue. E ao mesmo tempo é preciso também ser convincente e por vezes eloquente, com certas palavras de ordem. Eu dei algumas dessa declaração, mas tu não podes repetir a mesma. Há uma outra frase famosa do Samora em Mogadishu, quando vamos explicar ao OA o que se passa, etc, etc. E a pergunta, a propósito do referendo, porque as pessoas dizem, mas vocês podem... Ele diz, não se pergunta a um escravo se ele quer ser livre. E depois da vez seguinte, porque é preciso sempre manter a atenção, ele disse, muito menos, já repetiu a frase e acrescentou, muito menos quando se é proprietário de escravos. E uma terceira vez disse, e ainda menos quando o escravo se já revoltou. Portanto, há um crescendo na opinião. Portanto, a eloquência, a comunicação, hoje nós chamamos comunicação ou marketing, eu diria eloquência. Eu tenho uma experiência pequenina, pessoal, é que fui falar na Itália com várias pessoas, antigos combatentes, com esses grupos todos. E ali usei um exemplo de um livro do Tommaso Lampedusa, que deu um filme, que é O Gato Pardo, que quem nem não viu, recomendo que veja, que é sobre a epopeia garibaldina. Os garibaldinos, camisas vermelhas, começam a fazer a unificação da Itália, lutando contra os poderes feudais. Porque a Itália era o reino da Itália e das duas Sicílias, não é? Havia grandes diferenças. Então o filme mostra, é um livro e o filme mostra, como a aristocracia casa com alguns dos oficiais, se adapta, e tem uma frase, o Gato Pardo, o personagem que é o personagem principal, ele tem uma frase que diz assim, que é no filme, é o Burt Lancaster, tem uma execução admirável, diz, é preciso que qualquer coisa mude para que tudo continue como de antes. Isto é, você vai fazendo pequenas modificações, mas querem preservar o que acontece. Na Itália, eu fiz sucesso com essa frase, porque dizia-lhes qualquer coisa, tocava. E depois é preciso buscar todas as informações. Uma disposição, eu falei há bocado da tal comissão mista sobre o Banco de Moçambique. A disposição diz o seguinte, a fim de garantir ao novo governo de Moçambique os instrumentos de soberania financeira, será constituído um departamento do Banco de Moçambique, será criado o Banco de Moçambique pela transferência do ativo passivo do Departamento de Moçambique do Banco Nacional Ultramarino. Esse é um instrumento fundamental. Isso tem uma história, que vou contar um bocado para animar também aqui a palestra, não é? É que é o grupo dos democratas, nomeadamente. Há um grupo
nós começamos a recolher documentação. E nessa recolha de documentação, há bocado estive com ele e recordei disso. O camarada Mário Machungo veio com um advogado que é o Pereira Leite, que tinha alguma sensibilidade económica, e disseram, vocês façam atenção, olha que o Banco de Moçambique, o Banco Nacional Ultramarino controla 70% da economia de Moçambique. Então, uma noite, tenho este lampejo, mas este lampejo é porque alguém me tinha dito. Então, é daí que rediz essa cláusula, vou falar com o Samora que concorda, e logo passamos à mesa das conversações e pusemos isso. E eles não podiam recusar, porque de facto, como é que iam fazer? Depois isso deu problemas, porquê? Porque eles queriam que nós pagássemos pelo Banco de Moçambique. Epá, tarde piaram, não é? Já tinham aceito, agora transferiu, queriam a transferência onerosa. Portanto, é preciso também recolher o máximo de informações para estar preparado. Agora, que técnicas ou mecanismos influenciaram positivo ou negativamente na preparação das negociações? Agora eu vou já resumir o que eu tenho dito aqui. Primeiro, comunicação interna e externa. Eu sei que vocês gostam sempre de coisas muito tópicas. Segundo, usamos a técnica de role-playing. Hoje sabemos que é role-playing, antes não sabíamos que é role-playing. Jorge Rebelo, nós dissemos, agora vamos para as conversações de Lusaka. As primeiras. Como é que isso se passa? Tenho aqui uma coisa que posso mostrar. Como é que vamos fazer? Então, dissemos, Jorge, faz favor, Jorge Rebelo, faz de Mário Soares. Então ele fez, usou a voz de Mário Soares, estou aqui e tal, para nós ensaiarmos como é que fazíamos as coisas. E nós ali decidimos, olha, o que nós vamos dizer é, nós estamos a saudá-lo como representante de uma nova organização, apertamos-lhe a mão, é isso, apertamos-lhe a mão, representando o povo livre, o povo de Portugal livre, com o qual queremos ter relações, etc. E até fomos ao ponto de fazer o desenho da mesa. Este aqui que está em cima, capa a capa, é o Kenneth Kaunda. E na véspera do encontro, do primeiro encontro, eu me recordo de ter ido lá ao State House, escolhermos a mesa para criarmos uma distância. Depois aconteceu outra coisa que era imprevisível. É que o Mário Soares chegou, deu a volta e disse, deixe-me dar-lhe um abraço. Então... Que o Samora fez com o Reagan também? Sim, passou a tratá-lo por tu. Começou a tratá-lo por tu. Então, mostra que é preciso ir ao detalhe. E também, às vezes, o que nós preparamos não se realiza completamente. Segundo, é necessário fazer a segmentação social. Isto é, ver todos os sectores que estão envolvidos. Eu vou só referir aqui alguns. Como é que estavam a evoluir as frentes? Qual é a atitude dos combatentes em cada uma das frentes? As expectativas dos membros. As expectativas aqui na parte em que nós não estávamos presentes, quer dos nacionalistas, quer dos colonos e do povo em geral. Em Portugal, a opinião em geral, o generalato tinha uma posição, as Forças Armadas que posição tinham, o movimento das Forças Armadas, que era a parte mais avançada, que posição tinha, os milicianos quer dizer, aqueles que entravam no serviço militar obrigatório, e os soldados. E também as forças conservadoras que não tinham acabado. E que chegaram a constituir o ELF, Exército de Libertação de Portugal. Fizeram guerrilha. Portanto, nós precisamos ter tudo isso em conta. Que lições se podem tirar? A escutação permanente, capacidade de análise, distinguir o essencial do acessório. E, sobretudo, ter muita atenção que nesses períodos há muito information overload. Toda a gente vem te dar conselhos, toda a gente vai te dar informações que sabe o que se passa deste lado ou daquele. Há sempre alguém que conhece alguém e que sabe tudo o que está a passar. E depois, às tantas, tu perdes nesses detalhes. E, finalmente, é preciso prever os mecanismos de implementação. Nós tínhamos alto comissário, governo de transição, tínhamos garantido que a polícia ficasse. A frase é, para garantir a lei e a ordem, o governo de Moçambique, o governo de transição, criará um corpo de polícia.
Essa expressão é um galicismo, corpo de polícia, porque em português não se costuma usar essa expressão, mas depois nós até usamos a expressão de dizer, olha, é o que está no acordo corpo de polícia. Eu já não estava cá nessa altura. Tínhamos uma comissão militar mista que jogou um papel fundamental na transição militar, porque uma grande parte do conflito era militar. O que tínhamos é uma coisa favorável, é que as Forças Armadas tinham sido os agentes principais do processo e já não havia autoridade civil. A autoridade civil desmantelou, o governador colonial saiu e os outros demitiram-se. Fiz aqui uma lista sequencial dos vários acontecimentos, mas isso vocês podem encontrar em qualquer sítio, posso-vos dar. Que lições? Procurar sempre a via de saída, que se diz hoje exit strategy, não é? Você entra numa coisa, qual é que vai sair? Você não entra sem saber como é que vai sair. Estar atento a várias ações. Eu tinha dito que tinha havido a tentativa de Jardim, mas o Costa Gomes, que era general, e que é até uma pessoa que nós ficamos depois amigos, mas na altura ele era o chefe do Estado-Maior, Spínola era o vice. Bom, depois o Spínola ficou como chefe de presidente da junta, mas o chefe do Estado-Maior continua a ser o Costa Gomes. Veio aqui para mobilizar antigos presos políticos, para constituir uma espécie de novo a tal Frelimo de dentro. E eles foram lá. Eu tenho as atas de todo esse encontro. O que é que nós fizemos? Nós não dissemos nada. Só contamos todo o processo. Samora contou assim. Sem papel. Contou tudo o que se passou. Acabou. Não sei se eu não disse, vocês não devem fazer e tal, acabou. Agora, só uma parte final importante. A gente assina os acordos de Lusaka, com tudo isto, que eu estou a contar assim um bocado como se tudo tivesse sido bom, que só nós é que fôssemos bons. Vocês têm que dar o devido desconto, não é? Eu sou um participante, também tenho que valorizar um bocado uma parte que é a parte mais bonita da minha vida. Não a minha, mas acho que foi dos momentos muito bonitos. As coisas nem sempre são assim tão límpidas, tão claras. Mas eu acho que há um momento que é fundamental, que é a noite do 7 de setembro. Assinamos o acordo de manhã e à noite, quando descemos para a recepção, descemos não, nós estamos fora, o presidente é que estava lá no State House. Quando chegamos lá, os jornalistas moçambicanos estavam num canto a dizer, epá, qualquer coisa se passou. Ainda me recordo até da cor da luz nessa noite. Epá, os colonos do FICO, tomaram uma rádio. Fizemos discussões, vocês lembram-se da história de que o presidente telefonou para o Spínola. Esse telefone está no Museu da Revolução, é um telefone branco de marfim, daqueles tipos antigo, telefone clássico, e pediu-lhe contas. A delegação portuguesa já tinha partido, estava em Nairobi a apanhar o avião, já não havia interlocutor, nós não tínhamos outros, falamos com o Spínola, e ele disse, eu estou doente e tal, mas o que é que se passa? Eu vou saber e tal, é um bocado evasivo. Spínola que já tinha tido contato com estes elementos da FICO, que nós sabíamos, porque os outros membros do grupo deles nos tinham informado, olha que há aqui qualquer coisa que se passa. Então, nessa noite, é provavelmente o momento mais importante de todo este processo. É decidir, olha, nós vamos manter a nossa palavra e vamos para a frente. Porquê? Porque aqui é o princípio da janela de oportunidade. Nas negociações há um momento crítico em que tu tens que saber se avanças ou não avanças. Não é possível reunir todos os dados a teu favor numa negociação. Mas tu tens que ver que dinâmica é que tu consegues criar. E nós dissemos o seguinte, uma parte, pensamos naquela altura, pelo menos eu, outra parte, reconstituo, meditando sobre esse momento. É que no momento em que nós entramos aqui, primeiro vieram as nossas Forças Armadas, foram a Nampula e depois desceram. Mas quando vem esse grupo, começa com as Forças Armadas, depois nós, Governo de Transição, avançamos aqui no dia 13. Ainda nem tínhamos data marcada, mas avançamos. Avançamos. Uns ficam atrás, as coisas podem correr mal, outros avançam. Mas a partir do momento em que nós chegamos aqui,
nós libertamos um potencial reprimido enorme que se encontrava na sociedade. A partir daí, a partir do momento em que nós pisamos aqui, primeiro os nossos quadros, Chipande foi dos primeiros, chegou o governo da Frelimo, não sabia ainda quem era quem. Quase todos não sabiam, eu sabia, porque eu trazia os decretos com os nomes em branco, e trazia um papelinho que Samora me tinha dado a mim e ao Chissano. Tirou do bolso e disse, olha, este vai para este lugar, este para este lugar, este lugar. E eu também guardei esse papelinho. Não, ele ficou com o papelinho, eu tomei apontamento. E aqui chamei uma pessoa secretamente para preencher. Mas vinhamos todos para o que desse e viesse. Uns foram para aqui, outros foram para o governo, outros foram... A partir desse momento, os colonos entraram na defensiva. Completamente na defensiva. Isto é, saber interpretar o curso da história, o momento decisivo, e saber tomar os riscos que isso implica. Essa lição eu procurei dá-la à SWAP, de quem fui depois conselheiro ocasional. E disse, vocês estão aí, já perderam uma oportunidade no Conselho de Segurança, quando a Namíbia podia ter sido independente, quando a Alemanha estava no Conselho de Segurança, vocês começaram aí da Gang of Four, of Five, Gang of Five. Vocês nunca vão ter todas as condições. A mesma coisa disse o presidente Nyerere à ZANU e à ZAP. Vocês não vão entrar a disparar em Salisbury. E as condições existem num momento e não existem noutro. Então, esta questão de saber aproveitar as oportunidades é a lição mais importante que eu posso tirar para vos dar sobre processos negociais. Obrigado. Muito obrigado, professor Oscar Monteiro. Meus caros, está aqui um interessante relato histórico com muitas nuances do vosso ofício, que é a diplomacia. Vou pedir aqui às pessoas que tiverem qualquer coisa para dizer, uma apresentação muito breve e a questão para resposta. Questões breves, sucintas, e peço, por favor, que não nos alonguemos com explicações e não repitamos o que já foi dito. Muito obrigado. Vamos começar. Carlos Josias. E eu queria dizer que sou privilegiado porque dizem os que sabem que quando o Maomé não pode ir à montanha, a montanha vai ao Maomé. Então, a montanha veio ter conosco aqui assim, então temos que aproveitar essa situação. Os acordos de Lusaka tiveram o junho como princípio e o setembro como final, mas tiveram outros momentos e locais. E esses outros momentos e locais, o professor foi uma das figuras que era o negociador-chefe. Eu gostava de ter ouvido um pouco sobre isso, porque interessa-me bastante ter pormenores sobre o que é que aconteceu desde que, em abril, o exército português derrubou lá o regime, mas aqui, assim, do nosso lado, intensificamos a luta, abriu-se a frente da Zambésia, Manica se fala já estava em curso, essa é que provocou a queda do regime, abriu-se a frente... O ataque ao Omar. Exatamente, esse episódio do Omar, abriu-se a frente da Zambésia, o episódio do Omar, e as negociações começaram e decorreram. Eu gostaria de ter ouvido um pouquinho sobre a fase em que o professor foi o negociador-chefe num sítio que não quis dizer, mas eu posso adiantar que foi algures ou em Amsterdão ou em outro sítio qualquer da Holanda. Portanto, muito obrigado, era só isso que eu queria dizer. Principalmente encontra entre os acordos de Lusaka, o acordo de Roma, nesse acordo geral de paz, e os últimos acordos, estes segundos que nós tivemos. Qual é a analogia que encontra? Quais são as similaridades e diferenças que encontra em momentos especiais? É verdade que no meio de tudo isso, o presidente Armando Guebuza é que foi a pessoa que participou nos três, mas acho que tem algo a dizer sobre isso. Pelo menos nos anais que eu tenho, não sei, né? Vem como ministro da... Muito bem. É uma informação. Muito obrigado pela informação. Depois, vem também nos acordos de que existia a figura do vice-presidente e primeiro-ministro. Qual era a diferença entre esses dois atores no nosso governo de transição? Depois, queria saber também, vem uma cláusula que diz que o governo de transição devia ser nomeado pela Frelimo em 2/3 e o Alto Comissariado Português em 1/3.
Será que isso aconteceu na realidade? Se sim, como é que foi o convívio? E por fim, diz que no governo de transição, a polícia, como disse aqui também, a polícia ou proteção interna devia ser da antiga administração colonial, devia se manter nesse caso. Então, eu senti aqui um pouco arriscado, queria ouvir sua opinião sobre isso. Como é que foi ser protegido pela polícia que antigamente foi a tal repressora colonial? Muito obrigado. Eu só queria saber qual era a sede de apoio ao poder negocial de que dispunham naquele momento e culminou, portanto, com a assinatura do acordo de Lusaka e tantos outros acordos subsequentes durante o período que nos separa a partir deste momento, dessa década de 70 até cá. Sim, eu tenho duas questões. Uma tem a ver com aquilo que ficou conhecido como contencioso econômico ou político. Eu queria saber como é que isso ficou, como é que isso passou, como é que ficou vazio isso no acordo de Lusaka e emergiu nos anos subsequentes, que depois levou àquela situação de fricção entre Portugal e Moçambique para o pagamento de dívidas, etc, etc. E o último ponto é sobre a transferência de meios militares e infraestruturas militares. Fiquei sabendo, por exemplo, que as embarcações que Portugal tinha no Lago Niassa, algumas delas passaram imediatamente para o Malawi e algumas outras foram retiradas do território nacional, outras foram para a África do Sul. Qual é que foi a negociação feita para, para reter os meios militares portugueses em Moçambique, tanto meios quanto infraestruturas com bases, etc, etc. Como é que foi esse processo? Boa tarde. Bom, eu trago aqui comigo o acordo. Embora não queria partir da consequência, primeiro queria enquadrar a minha questão naquilo que foi a explicação do professor. Considerando o próprio avanço da luta de libertação nacional, que já estava na vanguarda, que já estava num processo muito avançado naquilo que é a glória do Partido Frelimo, até que ponto embarcar pela negociação que o governo português avançou na sua proposta para a solução do problema, até que ponto esta proposta, naquilo que é a componente da negociação, é viável. Eles aqui no próprio acordo falam da questão de dinamizar o processo da descolonização. Eles quiseram dinamizar esse processo já vendo que não tinham capacidade de avançar pela guerra. E queria saber até que ponto esse processo a própria Frelimo saiu a ganhar, o próprio povo moçambicano saiu a ganhar. E a segunda questão é referente à implementação do próprio acordo. Sabemos nós que houve grupos que eram com grupos sênior, grupos com